Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de predicado. Mas já vai se inscrevendo, porque quando tu se inscreve, tu está ajudando diretamente ao projeto Casa Portuguesa, que visa levar aí aulões em ensino de qualidade para quem mais precisa. Então vamos lá. Quando a gente fala de tipos de predicado, é importante que a gente entenda o que é predicação. Gente, predicação é o modo pelo qual os verbos ou os nomes formam o predicado. Repetindo, o modo pelo qual os verbos ou os nomes formam o predicado. Então vamos lá. Eu tenho o predicado verbal, que vai ser ali formado pelos verbos nocionais. Professor, o que são verbos nocionais? São os verbos que são dotados de valor semântico. Quem são esses verbos? Os verbos intransitivos e os verbos transitivos, que podem ser diretos ou indiretos. Então, olha aqui o exemplo. Os meninos correram muito na festa. Percebam que os meninos é o sujeito. Correram tem a informação completa. Se tem uma informação completa, eu tenho aqui um verbo nocional, que por sua vez, nesse caso aqui, é um verbo intransitivo. Ele não precisa transitar de um termo a outro para ter sentido completo. Então, a informação, gente, nesse caso, está centralizada no próprio verbo. Isso é um predicado verbal. Ou, para construir a predicação, eu posso construir também com o verbo de ligação. Então, gente, repetindo, eu construo a predicação é formada ali pelos verbos intransitivos ou transitivos diretos e indiretos, ou pelos verbos de ligação. No caso dos verbos de ligação, eles vão exprimir a ideia de estado, mudança de estado ou característica de um sujeito. Vão externar, exprimir, expressar estado, mudança de estado ou características de um sujeito. Exemplo, os professores ficaram contentes. Contentes é o quê? Um estado do sujeito. Quem é o sujeito? Os professores. E como é que eu vou saber que isso é um verbo de ligação? Porque vai ligar um sujeito, que no caso aqui o sujeito professores, a um estado ou característica. Aí nós nos deparamos aqui com os tipos de predicado. Eu tenho o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Gente, o predicado nominal é quando o núcleo da informação está centralizado no nome. Quando o núcleo da informação está centralizado no nome, esse nome, por sua vez, é um predicativo do sujeito. Esse nome, por sua vez, é um predicativo do sujeito. O que seria predicativo do sujeito? Qualidade ou estado ou mudança de estado de um sujeito mediante um verbo de ligação. O verbo, nesse caso, é um verbo de ligação. Exemplo, a prova era difícil. Quem é o sujeito? A prova. Era, verbo de ligação, verbo ser. Difícil é uma característica da prova. Então, aqui eu tenho o termo difícil, gente, funciona como predicado nominal. A informação está centralizada neste nome, nesse predicado nominal. O menino estava machucado. Ó, menino, sujeito, estava, o verbo está, machucado, indicando um estado desse menino, no caso desse sujeito. Então, aqui tem o predicado nominal. Repetindo para vocês, o predicado nominal acontece quando a ideia central está ali contida em um nome. Esse nome, por sua vez, é um predicativo do sujeito que indica estado ou característica de um sujeito, conforme os exemplos. A casa, o menino estava machucado ou a prova era difícil. Vamos seguir. Aí eu me deparo, gente, com o predicado verbal. Vê bem. Concentra. Se no predicado nominal
a ideia está centralizada no nome, no predicado verbal, a ideia, a informação está centralizado em um verbo. Essa informação que está centralizada em um verbo, esse núcleo da informação que está centralizado em um verbo, esse verbo pode ser transitivo, que varia em direto ou indireto, ou pode ser nos verbos intransitivos, que são aqueles verbos dotados de sentido, que não precisam de complemento, verbos que não transitam de um termo a outro. Depois vocês assistam lá a aula sobre transitividade verbal, que vai ajudar muito na aula de predicação, tá? Olha o exemplo. O professor chegou ao colégio. Quem chega, chega a algum lugar. Ok. Só que esse chegar aqui contempla a informação totalmente centralizada nele. Chegou. A informação está centralizada no próprio verbo. Eu tenho um sujeito e tenho aqui um verbo transitivo indireto. A informação centralizada no próprio verbo. Lembrem-se, no predicado nominal, a informação está centralizada em um nome. Por quê? Porque antes desse nome tem um verbo de ligação. No predicado verbal, a informação está centralizada em um verbo. Por quê? Antes do verbo, percebam que tem um sujeito. Ok, pessoal? Exemplo 2. O viajante caminhava pela estrada. Quem caminha, caminha por algum lugar. Então, esse caminhava é um verbo transitivo indireto e percebam que ele está dando uma informação, um movimento, uma ação aqui. Então, a informação aqui, mais uma vez, está centralizada no verbo e não no nome. No exemplo anterior, no predicado nominal, a informação está centralizada no nome. Neste exemplo, a informação está centralizada no verbo. Professor, como é que eu vou perceber? É simples. No predicado nominal, o verbo é de ligação. No predicado verbal, o verbo é transitivo, direto ou indireto, e verbos intransitivos. Gente, sabendo disso, agora a gente se depara com outro tipo de predicado, muito mais fácil de compreender, uma vez que eu já compreendi o que é verbal e o que é nominal. Eu me deparo com o predicado verbo nominal. Pessoal, se no predicado nominal a informação está centralizada no nome, no predicado verbal a informação está centralizada no verbo, no predicado verbo nominal, eu vou ter os dois núcleos. Um com o verbo nocional, que vai ser transitivo, direto ou indireto, e ou intransitivo, e o predicativo do sujeito, que é uma característica ou estado do sujeito mediante um verbo de ligação. Neste caso do predicado verbal, verbo nominal não é um verbo de ligação, pode ser um verbo nocional, tá? O menino chegou machucado ao colégio. Ó, o menino, sujeito, chegou, verbo nocional. Um verbo aqui intransitivo. O menino chegou. Eu não preciso saber onde. O menino chegou machucado. Na verdade, aqui é um verbo transitivo indireto. Porque chegou ao colégio. Quem chega, chega a algum lugar. Um verbo transitivo indireto, chegou ao colégio, mas após o verbo eu tenho o termo machucado. Esse machucado indica o quê? Esse machucado indica um estado que o menino chegou. Então eu tenho um verbo transitivo indireto, indicando a ação, e tenho machucado indicando o estado. Professor, que tipo de predicado eu tenho aí? Um predicado verbo nominal. Informação contida no próprio verbo e também no nome, nesse caso aqui o termo machucado. Olha o segundo exemplo. Os compradores consideravam a proposta razoável. Olha o verbo considerar grifado aqui de vermelho. Consideravam, verbo transitivo direto. A proposta funciona como objeto direto e razoável está caracterizando quem? A proposta. Lembrem-se, o predicado verbo nominal vai apresentar dois núcleos. Um verbal, um verbo nocional, e um predicativo. Esse predicativo pode ser predicativo do sujeito ou do objeto. Nesse caso aqui,
os compradores consideravam a proposta razoável, eu tenho considerar verbo transitivo direto e razoável funcionando como predicativo do objeto direto. Nesse caso aí, o objeto é o termo proposta. Ok, gente? Então, predicado, verbo nominal, tem aí os dois núcleos, um verbal e um nominal. O lixo é seu. Quando eu digo lixo é seu, esse termo seu aqui funciona como o quê? Como predicado nominal. Olha aqui o objeto, o verbo de ligação. O verbo de ligação aqui, e aqui eu tenho um predicado nominal. Dá para viver na cidade com um pezinho na areia. Olha aí o anúncio publicitário. Dá para viver. Quem vive, vive em verbo transitivo indireto. Nesse caso aqui, ó, não tem nenhuma característica ou estado após esse verbo. Completando aí, eu tenho aqui um predicado verbal. Informação contida no verbo. Outro exemplo, com ideias ruins, a indústria da propaganda também polui. Aí eu fiz o quê? Eu inverti aqui essa frase, essa oração, eu inverti para que a gente perceba onde está o predicado, nesse caso aí, verbo nominal. A indústria da propaganda, sujeito. Polui, polui. Esse polui é um verbo nocional, um verbo transitivo indireto. Olha aqui a preposição com, verbo transitivo indireto. O ideias funciona como objeto indireto. E o ruim está caracterizando quem? Caracterizando as ideias. Então, eu tenho aqui um verbo nocional, centralizando aí a informação dele, e tenho o ruins caracterizando o objeto. Logo, eu tenho aqui um predicado verbo nominal. Só relembrando, o predicado verbal não tem verbo de ligação, não tem predicativo. O predicado nominal tem verbo de ligação, esse VL aqui é verbo de ligação, tem um predicativo que é uma característica ou um estado do sujeito, e tem o predicado verbo nominal, sem verbo de ligação, mas tem predicativo. Nesse caso, em especial, o predicativo se dá sem a presença de um verbo de ligação, e sim com a presença de um verbo nocional. Quais são? Os transitivos diretos ou indiretos e os verbos intransitivos. Olha os exemplos. Mônica está triste. Mônica, sujeito, está, verbo de ligação, triste, um estado atribuído ao sujeito mediante, ou seja, após aí um verbo de ligação. Isso aqui, gente, é um predicado nominal. Mônica está triste, predicado nominal. Os jogadores andam pelo gramado. Percebam, andam. Andam. A informação foi dada, completa. A informação está centralizada no verbo. Aqui eu tenho um predicado verbal. Aí no terceiro exemplo, os jogadores andam pelo gramado cansados. Andam pelo gramado cansados. Eu tenho o verbo andar, aqui o verbo andar, a informação já centralizada ali no verbo, e tenho cansados, que é um estado do sujeito atribuído, nesse caso aí, por um verbo nocional. Então, aqui, gente, eu tenho predicado verbo nominal. Por quê, professor? Porque ao mesmo tempo que apresenta uma ação, ali uma informação contida diretamente no verbo, eu tenho um estado do sujeito. Deste modo, o predicado é predicado verbo nominal. Ok, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham realmente dado aí as dúvidas de vocês sobre os tipos de predicado. Deixa o comentário de vocês, se inscreve e compartilha esse vídeo. Vocês estão ajudando muitas pessoas que também precisam aí de conhecimento. Gente, um abraço para vocês, fiquem em paz e aproveitem a vida, porque a vida, pessoal, é uma linda e bela festa. Um abraço, um beijo, tchau, tchau.